Olá pessoal, aqui é o professor Joel. Na aula de hoje nós vamos ver como desenhar retângulo, polígono e algumas opções para desenhar arco. Então vamos começar com a opção de retângulo, que ela é a relativamente mais simples. Então o retângulo ele sempre vai perguntar dois cantos na diagonal, pode ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Ele vai especificar o primeiro ponto, o primeiro canto, vou clicar num ponto qualquer, da esquerda para a direita. Vocês viram que fez o desenho do retângulo. Vou repetir o comando para mostrar para vocês como seria o contrário. Então, sempre dois cantos na diagonal, a gente faz o desenho do retângulo. Ficou fácil de entender como que você faz o desenho do retângulo, né? Sempre na diagonal, informando os dois pontos da diagonal. Quando eu sei as medidas, então, eu posso informar as coordenadas cartesianas, sabendo a coordenada cartesiana de um canto, adicionando as medidas com a entrada dinâmica ligada, basta eu colocar as medidas em x e y. Então, comprimento e largura, dependendo da posição do retângulo, a gente só adiciona os valores. Eu vou exemplificar para ficar mais claro. Então, vou colocar aqui nas coordenadas 3.800. Tá? Então, aqui está o canto do retângulo. Então, vamos supor que eu quero fazer um retângulo com 200 unidades de lado, 200 unidades de lado em x e 400 em y. Então, vou colocar 200,400. Ele vai adicionar, lembrando que a entrada dinâmica sempre bota arroba, né? Então, ele vai adicionar naquelas coordenadas 200 para x e 400 para y. Eu poderia colocar, como eu tinha 3.800, eu poderia colocar 3.200 e 1.200. Adicionando, né, somando 3.000 mais 200 dá 3.200, 800 mais 400 dava 1.200. Mas aí para isso eu tenho que colocar o hashtag na frente. Então eu coloco as medidas direto do retângulo e dou Enter. Ele vai desenhar esse retângulo, então ele tem 200 de largura, vamos chamar assim, e 400 de comprimento. Como é que eu posso verificar se essa medida é tão correta? Aqui nos utilitários eu tenho uma medida de distância, uma reguinha. Então vou pegar de um canto ao outro, vocês podem perceber, nós temos 200 unidades. E aqui nós temos 400 unidades. Então é relativamente simples o desenho do retângulo. Eu acho que ficou claro com essa explicação. Qualquer dúvida vocês coloquem nos comentários. Agora, para desenhar, tem uma outra opção junto com o retângulo, que se chama polígono. Para exemplificar, para deixar mais claro, eu vou desenhar dois círculos, aliás, um só, para deixar bem claro as opções que tem ali. Então, vou colocar centro e raio. Vou colocar centro no 3.200, para x e para y 930. Só por conveniência que está aqui na tela aparecendo. Vou colocar um raio de 200 unidades. Bom, então agora eu vou fazer um polígono. Primeira coisa que ele vai me pedir é o número de lados. Quantos lados tem esse polígono? Vou deixar com 6 lados, vai ser um hexágono. E agora ele vai me pedir o centro do polígono. Eu não preciso desenhar esse círculo, eu desenhei só para exemplificar para vocês. Eu vou pegar o mesmo centro do círculo. Aqui que eu quero explicar para vocês. Esse polígono ele vai perguntar para mim se ele está circunscrito sobre o círculo, ou seja, por fora do círculo, ou se ele está dentro do círculo, inscrito no círculo. Por isso que eu coloquei o círculo para mostrar para vocês a diferença. Claro que esse círculo é imaginário, não preciso desenhar ele. Então vou deixar por fora, clicar e mostrar para vocês. Então o raio agora, eu vou colocar o mesmo raio do círculo, que é 200 unidades. Certo? Então ele ficou por fora. Agora eu vou repetir o comando, 6 lados, e vou colocar o mesmo centro. E vou colocar inscrito no círculo e vou colocar o mesmo raio, 200 unidades. Nota que eu consigo girar ele conforme eu quero também, né? Eu vou deixar com 200 unidades para mostrar para vocês. Então, ó, antes ele estava dentro, por fora, né? O que eu fiz.
e agora por dentro do círculo, esse círculo imaginário. Coloco o raio de 200, mesmo raio produz duas figuras diferentes. Só para exemplificar então para vocês. Bom, agora vamos passar para o arco. O arco nós temos várias opções de desenhar arco. Lembrando que o AutoCAD desenha o arco quando a gente não configura diferente, né? Quando a gente não muda a configuração padrão, ele vai desenhar sempre no sentido anti-horário. Então, eu tenho o ponto inicial e o final, o centro, tem aqui as opções. O ponto do início é o da direita e o final é o da esquerda. Então, vocês podem notar até no exemplo que ele mostra ali, ó, o ponto 1 é o de baixo e o centro é o centro da circunferência e o 3 é o de cima. Ele vai desenhar no sentido anti-horário, contrário do ponteiro do relógio. Exemplificar o desenho do arco assim, sem nenhum exercício, qualquer desenho é meio difícil. Mas eu vou mostrar para vocês então as opções. 3 pontos, ele pede o primeiro, o segundo que vai definir o raio e o terceiro ponto do arco. Então nessa opção aqui eu posso desenhar no sentido horário ou anti-horário, que não tem importância, né? Aqui não vai mudar o resultado. Nessa outra opção nós temos o início, o centro e o fim. Então ali no desenho, na explicação, está claro ali, né? É um exemplo, quando a gente tem uma peça que a gente conhece o centro da peça e o início e o fim, nós conseguimos desenhar. Então vou marcar primeiro o início, o centro e o fim. Aqui sim eu tenho que cuidar que ele vai desenhar no sentido anti-horário. Vou pegar o mesmo centro aí, por isso não deu bem certo. Aqui nós temos o início, o centro e o comprimento. Então eu sei o centro, sei o comprimento do arco. Essa é uma opção raramente a gente utiliza, porque o comprimento do arco ninguém mede, né? A gente pode até calcular, mas é difícil a gente utilizar comprimento de arco como opção. Início, fim e ângulo também, quando envolve ângulo e direção é difícil a gente utilizar. Início, fim e raio, eu acredito que a gente pode utilizar bastante, né? Então eu vou informar o ponto onde começa o arco, como vocês podem ver nesse exemplo, onde termina, e o raio vai definir então quanto maior ou menor é esse arco. Então eu vou colocar daqui o início, aqui o final. Vou tentar pegar essa quadrícula como exemplo. E agora ele vai me perguntar o raio. Então eu vou colocar um raio de 400 unidades. Vamos ver se vai dar certo. Ficou então esse círculo aqui. Fim. E o raio de... Agora não me lembro quantas unidades. 200, 400. Ficou então o arco por fora. Isso que eu estava falando, ele está fazendo no sentido anti-horário. Sempre tem que direcionar o mouse então para que lado eu quero desenhar um arco também, tá? Então ficou um arco que eu fiz antes nesse sentido e o outro nesse sentido, só para mostrar para vocês o sentido do desenho do arco. E aqui vocês têm outras opções que também vocês podem testar, e conforme a possibilidade aí vocês podem verificar o uso delas. São várias possibilidades. Como eu disse, só imaginar um exemplo qualquer aqui, desenhar, vocês viram que até me atrapalhei um pouquinho, sem ter um exemplo, uma necessidade, um desenho de um projeto, fica meio difícil de pensar num exemplo. Mas essas são as diferentes possibilidades de desenho do arco. É interessante treinar, fazer os exercícios. Na nossa apostila a gente tem alguns exercícios indicados, quem é meu aluno presencial. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Coloquem as suas dúvidas aí nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.